Olá, tudo bem por aí? Por aqui tudo certo? Estamos começando mais um Dando a Real comigo, Leandro Demori, aqui na nossa TV Brasil. A partir de agora, a gente vai saber um pouco mais sobre as figuras que movimentam e alimentam as redes, a vida e a política dos brasileiros. Estão preparados? Estão preparadas? Então vamos embora que o nosso programa já vai começar. Um genocídio em Gaza. O meu convidado de hoje é jornalista, doutor em Relações Internacionais, professor universitário e pesquisador de origem judaica. Um intelectual que não foge de temas espinhosos e que, por isso mesmo, já foi alvo de acusações de antissemitismo e por criticar as políticas do Estado de Israel. Autor da premiada tese A Colonização Neoliberal de Jerusalém após Oslo, ele é uma das vozes mais lúcidas e críticas quando o assunto é a Palestina. Bruno Huberman. Obrigado, meu caro. Obrigado, eu. Gostou da apresentação? Achei chique. Não é normal pra mim. Tá sucinta, né? O que é isso? Pelo amor... tem muito mais, mas não dá tempo. Senão eu ia ficar uma hora falando aqui e a gente não ia conversar. Bruno, cara, obrigado por ter aceito o convite. Eu sei que é um tema que é muito caro pra você, mas ao mesmo tempo complica pra você, porque a gente vê os ataques que você sofre. Eu quero abordar um pouco isso também pra entender a motivação dos ataques e o viés deles também e por que eles são feitos. Acho que os motivos, né, são super importantes. E a gente estava conversando fora do ar. Eu queria fazer com você uma entrevista de perguntas muito básicas, porque é um assunto que vem tomando conta da vida de muitas pessoas. Muita gente acaba vendo esse assunto na internet de forma muito rasa. A gente tem uma cobertura da imprensa sobre a qual eu vou falar também, que induz a um pensamento que, na minha concepção, um pensamento muito equivocado, e eu acho que você vai destrinchar muito bem isso pra gente, mas eu vou te pedir licença para ser muito simplista nas perguntas, mas eu peço que você, claro, você não precisa se ater à minha simplicidade. Pode ser? Vamos Maravilha. Lá? Então vamos embora. Bom, eu queria começar com a primeira pergunta, pra gente colocar o pé no chão. O que acontece hoje na Palestina? Que as pessoas veem pela televisão, pela internet, as imagens de bombardeamento, aviões, mísseis, tanques, tropas. É uma guerra o que acontece ali ou tem um outro nome? Então, eu não sou contra você chamar de guerra, né? Mas é uma guerra de um Estado contra um povo. Né? E guerras de um Estado contra o povo, e um povo que possui recursos armados para resistir, mas são recursos armados extremamente limitados, né? Por exemplo, teve uma imagem que circulou essa semana de um palestino jogando, parece uma chaleira dentro de um tanque para promover a sabotagem do tanque israelense. Então a gente está falando de um conflito, que a gente pode chamar de conflito, mas é um conflito profundamente assimétrico, né? E que possui características de um conflito colonial. No qual um movimento colonial, né, que a gente vai falar mais, né, mas que é um movimento sionista que busca colonizar aquela terra e, de alguma forma, se livrar daquele povo, né, que vive lá há muitos anos, que é o povo palestino. Né? Então, consequentemente, esse tipo de conflito resulta em processos que a gente pode chamar de limpeza étnica, né? A gente pode chamar de genocídio. Né? O que é o genocídio? É um extermínio de uma parte do todo de um determinado povo, de uma determinada nação. E eu estava lendo uma reportagem esses dias, uma reportagem de um jornal norueguês, né? Ou seja, Noruega, essa referência internacional de direitos humanos, que eles entrevistaram 7 dos maiores especialistas de genocídio do mundo e os 7 concordam que é genocídio. Então é uma coisa que, assim, é incontestável. O que a gente está vendo é um genocídio. Quando você falava isso 1 ano e meio atrás, era um escândalo, né? Hoje em dia já parece que está sendo muito mais... Parece que tinha muita gente com medo de falar, né, Bruno? E aí algumas pessoas começaram a falar e as outras pessoas começaram a ter coragem para falar e usar a palavra genocídio, porque o contra-ataque era, não, isso é um exagero, não é bem assim, mas hoje parece que está bem firmado que o que acontece ali é um genocídio, né? Eu acho que você nota o processo que acontece com vários termos quando é que a gente busca explicar a questão palestina. A gente fala que isso não é um processo colonial, a gente fala que isso é apartheid, a gente fala que isso é genocídio, e não sou eu falando, são os palestinos que buscam descrever a sua realidade há décadas,
né? E a gente vê certos grupos mais do centro, mais à direita, às vezes buscam, né, reorganizar a sua narrativa para pegar menos mal na sua narrativa, né? E começa a falar, não, é um genocídio, de fato é um regime de supremacia racial. Porque é o que a gente vive lá, né? Infelizmente, o que a gente vê hoje na Palestina é um regime de supremacia racial judaica. Né? Os judeus eles sofreram um genocídio no começo do século XX, os meus antepassados fugiram desse genocídio, né? Viviam na Polônia quando começou a ascensão do nazismo e assim por diante, mas você ser vítima de um genocídio não te exime da responsabilidade de ser o perpetrador, ser um algoz no segundo momento. Claro. Né? E infelizmente a história da modernidade é assim, e diversos povos fizeram essa transformação de oprimidos para opressores. Né? Então, isso parte de um tipo de ideia de como um povo deve se libertar, de como o povo pode se emancipar, que acaba resultando na opressão de outros. Né? Infelizmente, é isso que a gente vê na Palestina e Israel. Tem uma confusão muito grande sobre o que é Israel, porque tem essa Israel bíblica, digamos assim, das escrituras, né? Das liturgias, do que é ensinado também dentro das igrejas. E tem o Israel Estado, e essas coisas muitas vezes se confundem. Se você colocar, e a gente vai tratar disso também aqui, a relação que muitas igrejas neopentecostais, evangélicos têm com Israel, o uso da bandeira. Eu não sei se as pessoas têm claro o que é uma coisa e o que é outra. Então eu queria te perguntar o que é hoje, o que é o Estado de Israel, esse Estado que tem um governo, que tem um exército, o que é esse Estado, por quê e quando ele foi criado? Sim. O meu orientador, né, minha referência sempre acadêmica é o professor Reginaldo Nasser, né? E ele sempre lembra do Foucault, ele fala as palavras e as coisas, né? Então, tem as palavras. Você pode ter duas coisas chamadas Israel, que são duas coisas diferentes. Né? A Israel bíblica, a Israel que pode ter existido há séculos atrás, milênios atrás, de uma determinada forma, que está lá no Velho Testamento, assim por diante, é um processo histórico que levou àquela constituição daquele que a gente pode chamar de Estado, enfim. Né? Mas o Estado de Israel contemporâneo, né, ele não é uma continuação direta disso daqui. Né? É um produto do processo político muito mais recente, né, que começa no século XIX, que é o movimento sionista, que eu já mencionei anteriormente, que surge na Europa, na realidade, né, os judeus que estavam vivendo ali, e que vão buscar entender a forma de resolver a questão do antissemitismo na Europa. Né? Vão ter alguns judeus que vão falar, não, a gente é oprimido pelo Estado-nação, a gente é oprimido pelo capitalismo, então vamos lutar contra o Estado e contra o capitalismo. Se tornaram socialistas, comunistas. O movimento socialista e comunista era muito judaico. Isso, né? Pessoas que decidem, por exemplo, ficar nos países europeus, morando lá como cidadão alemão e italiano, e lutando contra o antissemitismo nos locais, eventualmente onde nasceram, aliás. Né? Essa que é a ideia, né? A gente luta no local onde a gente vive, tanto que vieram para cá também. Sim. Né? O Partido Comunista Brasileiro, quando ele é fundado nos anos 20 e 30, você tem o setor judaico. Perfeito. Né? Que vai existir até os anos 80, por uma grande presença dos judeus dentro dos partidos comunistas ao redor do mundo. E também na Alemanha, na Polônia, na Rússia. Né? Não é à toa que uma das conspirações antissemitas, né, é o judaico-bolchevique. Né? Ou seja, o judeu ao mesmo tempo é o financista, é o capitalista, mas também é o comunista. Né? Então, por isso que o nazismo ele vai enfrentar os Estados Unidos, a Alemanha, a Inglaterra e a União Soviética. E o judeu é a encarnação desses dois, né, de alguma forma. Por isso que o antissemitismo opera dessa forma. Tá. E aí uma parte cria um movimento, que é o movimento sionista. E uma parte vai criar um movimento sionista, que no início é um movimento bem marginal. Tá. Né? Não é um movimento que, enfim, as pessoas... Porque é uma ideia meio maluca, por um lado. Né? Vamos migrar para a Palestina, que o território chamava Palestina, naquele contexto, e vamos reconstruir a terra de Israel. Né? Mas foi um movimento que acabou sendo bem sucedido por várias razões históricas, né, que a gente pode se aprofundar, mas é um movimento que vai partir da ideia de que os judeus não têm lugar mais na Europa, mas eles têm o direito a ter um Estado, de alguma forma. Né? E essa é a forma de resolver a questão da opressão judaica, ou seja, não teria como resolver o antissemitismo em última instância. Tá. Né? Os antissemitas, eles são antissemitas para sempre. Tá. Ou seja, a ideia de que o racismo não pode ser combatido, a ideia é que você só pode fugir do racismo.
Né? Até por isso que muitos antissemitas vão apoiar o Estado de Israel. O Churchill, né, o primeiro-ministro inglês, era um profundo antissemita, né, e foi um profundo apoiador do Estado de Israel. Porque justamente queriam enxotar os judeus da Europa. Exatamente. Né? Então, houve, em certo sentido, um encontro de interesses aí dos sionistas que queriam tirar os judeus da Europa, né, e dos antissemitas que queriam se livrar dos judeus da Europa. Tá. Né? E isso vai resultar, inclusive, nas alianças, né, do Estado de Israel com as grandes potências imperialistas. Né? No primeiro lugar, o Reino Unido, no segundo lugar, a França, e hoje em dia os Estados Unidos, que resulta nessas várias guerras que a gente vê aí. Né? Mas só para concluir, o movimento sionista, então, ele inicia um processo de migração e assentamento para a Palestina, né? Que começa no final do século XIX e que ao longo de 50 anos vai sendo bem sucedido. Né? E eles vão contar com o apoio muito do Reino Unido, que se torna a força ocupante do território da Palestina depois da Primeira Guerra Mundial, e facilita muito esse processo de migração e assentamento e começa a subjugar a população nativa lá, que é a população palestina. E consequentemente, eles conseguem, né, avanço, conseguem construir um Estado ultramilitarizado, né, a partir dos anos 30, e que vai resultar na Constituição do Estado em 1948, né, a partir de um processo que a gente chama de limpeza étnica. O que é isso? Você tem um território que você tem uma pluralidade de etnias vivendo ali. Tinha gente morando lá. Tinha gente morando lá, que a gente chama de palestinos. Não era um território vazio. Não era um território vazio. Não se chegou num lugar onde não tinha ninguém e se montou um Estado. Isso, exatamente. Ok. Não existe território vazio no mundo. Né? Há muito tempo, aliás, sim. Né? Toda vez que você escutar um discurso que aquilo é um vazio, claro. tipo a Amazônia, claro. Né, como os militares falavam na ditadura, claro. É uma mentira que serve para colonizar. Né? Inclusive os militares falavam, vamos colonizar a Amazônia, né? Vamos enfrentar o Inferno Verde. Então, todo o movimento colonial, né, vai ter as suas narrativas, né, de uma forma a convencer os colonos a migrar e assentar. Tanto que o processo chama de colonização e assentamento da Amazônia. É um processo colonial, que buscava expulsar os indígenas dali. E a mesma coisa com o processo da Palestina. Né? Eles falavam que aquilo era um vazio demográfico, eles falavam que aquilo era barbárie. Né? E muitos sionistas eles vão ser bastante sinceros, por um lado, né? Que vão dizer, nós somos um movimento nacionalista e os árabes têm o seu movimento nacionalista, mas nós queremos isso daqui, então nós precisamos enfrentá-los e expulsá-los. Né? Porque não existe espaço nesse território para que dois nacionalismos tão fortes, né, coexistam, em certo sentido. Né? Então, a direção do movimento sionista na Palestina toma essa decisão e falou, a construção do nosso Estado-nação vai se dar a partir da destruição da nação palestina. Né? E esse processo vai ser bem sucedido com o auxílio dos britânicos. Né? Na Nakba, que é como os palestinos chamam esse processo de construção do Estado de Israel entre 1947 e 1949, foram expulsos entre 700 e 800 mil palestinos das suas casas, 500 vilarejos foram destruídos num processo sistemático. Isso com força militar? Isso com força militar. A britânica inicialmente? Não. Sionista israelense. Tá. Né? Você tem uma série de milícias sionistas. Porque como se organiza um movimento político que não tem um Estado? Cada partido tem a sua milícia. Isso, o movimento palestino hoje em dia é assim. Sim. Né? Como os palestinos não têm um Estado, não têm umas forças armadas, então cada partido tem a sua milícia. Isso era a mesma coisa que o movimento sionista antes da construção do Estado de Israel. Né? Então, cada partido milícia atuava sob a direção do principal partido milícia, que era Haganah, né? O Partido Socialista Sionista. Né? Então, os socialistas moveram esse processo. Né? Isso é uma contradição interessante. Sim. Que a gente pode falar mais. Então, os sionistas eles fizeram todo um planejamento, todo um mapeamento, onde ficavam os vilarejos, quais eram as nossas prioridades, assim por diante, e começaram um processo sistemático de expulsão. Né? E de promoção de massacres propositais para promover medo na população palestina para que ela fugisse. Possivelmente, diante da descrição que você fez, é muito possível você ser antisionista e não ser antissemita. São coisas diferentes. É isso? Porque eu quero chegar nos ataques que você e muitas pessoas sofrem quando se colocam contra esse processo colonial. Então, antissemitismo é uma coisa que já está muito mais no imaginário das pessoas, muito por conta da segunda metade do século XX, literatura, cinema, que mostrou todo o processo, né, de antissemitismo, mas essas duas coisas não são sinônimo, né? Você pode ser contra essa ideia de ocupação, colonização, e mesmo assim não ser antissemita. É isso. Eu gosto de resumir a coisa de uma forma bem clara. Antissemitismo é uma forma de racismo. Tá. Antisionismo é uma forma de anticolonialismo.
né? Antissemitismo é um racismo que os judeus estão, de alguma forma, subjugados há séculos, né? Que vai passar por transformações. Você vai desde o antissemitismo religioso ali, da época da Inquisição, por exemplo, né? Muitos das pessoas que migraram para construir o Brasil, né, no colonialismo português, eram judeus fugindo da Inquisição. Né? Pessoas com o sobrenome Carvalho, Oliveira, por exemplo. Né? Muitos fugiram para o norte da África, muitos fugiram para o Brasil. E o antissemitismo ele foi se tornando algo moderno, foi se tornando algo mais sistemático, se tornou uma política de Estado, né, na Alemanha, na Rússia. E hoje em dia ainda existe o antissemitismo. Claro. Embora não seja mais política de Estado em nenhum Estado do mundo. Né? E, obviamente, algumas críticas ao Estado de Israel podem se transbordar para o antissemitismo. Tá. Né? Eu já vi gente falando, os sionistas mataram Cristo. Isso é um tropo antissemita clássico, né? De uma forma para você justificar o ódio ao judeu. Os judeus mataram Cristo, não sei o que lá, nananã. Né? E se você simplesmente pegar coisas antissemitas clássicas, como os judeus manipulam os meios de comunicação e assim por diante, e simplesmente substituir por sionista, ou simplesmente substituir por Israel... É uma forma de antissemitismo. É uma forma de antissemitismo contemporâneo. Claro. Então, a gente tem que estar prestando atenção para isso. Claro. Né? Mas você simplesmente falar, como, por exemplo, o presidente Lula fez, né? Comparar o genocídio que acontece hoje na faixa de Gaza com o extermínio promovido pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial contra os judeus, não é antissemitismo. Embora a Confederação Israelita Brasileira tenha acusado o presidente Lula seguidamente de antissemitismo por causa disso. Sim. Né? Ou seja, o Israel é um Estado, né, que é colonial e que reivindica ser judeu. Né? Mas você fazer críticas ao Estado de Israel não é fazer crítica ao judaísmo, à religião, a essa população e assim por diante. Né? Nem comparar com o nazismo. Comparar regimes fascistas, regimes genocidas, é uma prática acadêmica super tradicional e é uma forma da gente buscar compreender melhor a nossa realidade. Claro, a comparação não significa que você vai comparar uma coisa exatamente com a outra, porque momentos históricos não são comparáveis dessa maneira. Isso, né? Cada movimento histórico vai ter a sua particularidade. Claro. Os palestinos não estão sendo exterminados em câmaras de gás. Claro. Mas eles estão sendo exterminados quando eles estão procurando ajuda humanitária. Então, cada genocídio vai ter suas particularidades. O genocídio aqui do Brasil foi, muitas vezes, através da doença. Sim. Né? Então, você não está vendo as pessoas sendo infectadas de uma forma até proposital em nenhum desses dois genocídios que a gente está citando. Mas, então, cada genocídio vai ter suas particularidades. Né? Só que a acusação de antissemitismo se tornou um instrumento de silenciamento, de censura. Né? Eu vi esses dias um vídeo de um ex-agente do Mossad, que é o Serviço Secreto Israelense, falando... Antigamente, quando tinha uma pessoa lá nos Estados Unidos que ficava criticando Israel e ele tinha uma proeminência, a gente não podia simplesmente ir lá matar o cara, a gente não era uma coisa cabível. Sim. Então a gente falava para as instituições judaicas dos Estados Unidos marcar ele como antissemita. E o antissemitismo se tornou uma acusação nesse pós-Segunda Guerra Mundial muito dura. Né? Porque te associa com Hitler. Sim. Né? A pior pessoa que andou sobre a Terra nos últimos séculos, né? O Hitler é representado dessa forma. Então, se torna uma forma de acusação que gruda, né? Ou seja, você falou da minha acusação. Pessoas vêm falar, putz, você foi antissemita, ou seja, gruda na pessoa. Sim, sim. Né? A pessoa fica com a pecha de antissemita, mesmo não tendo praticado antissemitismo, como a apuração feita pela minha contratante, a Fundação São Paulo, que é a mantenedora da PUC, chegou à conclusão que não houve caso de antissemitismo. Mas a gente fica com a fama, a gente fica com a pecha. Isso já é uma forma, né, de censura, de alguma forma. Perfeito. Isso parece, eu não sei se nos outros países tem acontecido da mesma forma, pelo que eu vi nos Estados Unidos tem esse movimento também. Aqui no Brasil você citou a CONIB, né? E eu gostaria de citar uma outra ONG internacional que opera no Brasil, que é chamada Stand With Us, que é uma organização operada no Brasil por um militar brasileiro que serviu no exército israelense, na área de inteligência. Essa pessoa volta para o Brasil, monta essa ONG, e essa ONG me parece que ela não deve ser a única, mas ela é super atuante no Brasil, conseguiu uma inserção na imprensa, na majoritária, de uma maneira absurda, está sempre nos programas da Globo, do Fantástico, não sei, está sempre lá falando, né? Muitas vezes sozinho, sem contraponto.
E essa organização, ela muito se dedica a usar essa estratégia, né, Bruno? A gente vê com muita frequência, assim, quando você tem uma voz um pouco mais forte se levantando, tenta se colar a peste de antissemitismo. Parece, de fato, uma estratégia, e uma estratégia, de algum modo, coordenada pelo próprio Estado de Israel, né? Sim. É coordenada muito através de uma definição de antissemitismo que eles têm buscado tornar lei no mundo inteiro, que é a da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, que chama IRA. Tá. Né? Atualmente, o deputado Eduardo Pazuello apresentou, né, um projeto de lei na Câmara que defende que essa definição de antissemitismo, que faz com que, por exemplo, comparação de Israel com o nazismo, ou você falar que Israel é um Estado estruturalmente racista, coisa que não faz menor sentido, né? Imagina, se isso fosse aplicado para o Brasil, pessoas como Silvio Almeida seria acusado de racista por acusar o Brasil de ser racista. Perfeito. Né? Ou seja, é esse tipo de consequência que esse tipo de definição faz, que foi adotada formalmente pela minha instituição, a Pontifícia Universidade Católica, né? Através da Fundação São Paulo. E você citou a Stand With Us, a gente sabe que a Stand With Us, junto com a Federação Israelita do Estado de São Paulo, está por trás da acusação de antissemitismo contra mim e o professor Reginaldo Nasser. Perfeito. Né? Por exemplo, circulou esses dias, né, uma carta que a Stand With Us dirigiu a vários deputados federais, né, que eles citam, entre aspas, um trecho da acusação que os estudantes teriam apresentado contra a gente. Só que essa acusação não é pública. Eu não tenho acesso a essa acusação. E como eles têm acesso a isso? Essa que é uma grande questão que eu gostaria de saber. Como eles têm acesso a isso? Né? Provavelmente eles estiveram envolvidos na confecção disso daí. Né? Porque eles vão agindo dessa forma. A Stand With Us, a CONIB, a FISESP, eles nunca me atacaram publicamente. Nunca falaram o Bruno é antissemita e assim por diante. Mas eles foram lá no meu contratante, né? No meu espaço de trabalho, e buscaram minar a minha subsistência. Né? Que é uma forma de me silenciar. Claro. Né? Mas eu já decidi que, independente do meu ganha-pão, eu vou continuar falando o que eu vou falar, porque o meu comprometimento com a causa palestina é muito maior do que o meu ganha-pão, e eu posso procurar ganha-pão em outros lugares também. Nessa semana que a gente está gravando, veio a público um vídeo. Teve um caso que as pessoas que estão nos assistindo podem lembrar. Um grupo de políticos brasileiros, inclusive prefeitos, foram fazer uma espécie de turismo em Israel e se pegaram no meio dos bombardeios do Irã em Israel, fizeram vídeos em bunkers lá, se protegendo e tal. E inicialmente todo mundo ficou se perguntando, sei lá, o que o prefeito de cidadezinha lá, não sei de onde, está fazendo em Israel, né? E aí falaram que estavam tentando fazer um intercâmbio de segurança, de vigilância para a segurança das cidades, mas aí descobriu-se, por um vídeo que veio à tona, que foi vazado na imprensa brasileira, que eles passaram por uma espécie de treinamento por um militar israelense, de doutrinação mesmo, né? Ensinando esse grupo de políticos brasileiros como contra-atacar os argumentos que são feitos no Brasil em relação ao genocídio palestino, para eles poderem voltar treinados, posso imaginar eu, para as eleições do ano que vem. Para argumentar que não há genocídio, enfim, entrar nessa seara toda. Esse momento levantou também a discussão que já vinha acontecendo na imprensa brasileira, porque esse militar falou para eles o seguinte: olha, não adianta a gente tentar ganhar a batalha na imprensa, a batalha na imprensa já está perdida, na avaliação dele, e como quem diz assim, Israel já é o vilão dessa história. Então isso vai ser um processo de longo prazo que a gente vai ter que aos poucos tentar virar a visão que as pessoas têm, ou a narrativa, como se usa hoje em dia, né? Eu, como jornalista, já há muitos anos, já teve várias ondas, né, que a gente viu acontecendo de bombardeios de Israel, ora em Golã, com o Hezbollah, ora na Jordânia, ora em Gaza, ora na Cisjordânia. A flotilha que a gente teve esse ano com ativistas tentando entregar mantimentos em Gaza, já teve no passado também, se eu não me engano, em 2009, 2010, teve um movimento de flotilha também. Eu, na minha experiência pessoal e analisando a imprensa, eu nunca tinha visto um momento como hoje, que é, de fato, uma parte grande da opinião pública está olhando Israel como vilão da história. Israel sempre conseguiu se dar bem nessa história, sempre conseguiu liderar
a narrativa hegemônica. E posso reportar isso a uma coisa simples, que é a internet, né? Com uma pluralidade de meios de comunicação, a gente tem hoje muito mais meios de comunicação ouvindo pessoas como você, como o Reginaldo Nasser, como o Walid Rabah, enfim, tem muitas vozes importantes falando sobre isso. Primeiro, você acha que faz sentido isso? Está um pouco mais equilibrado pela mídia independente conseguindo equilibrar? E segundo, qual o papel que você vê da assim chamada imprensa hegemônica nessa história? Que mesmo assim, em 2025, a gente vê que é praticamente, na maior parte das vezes, isso sou eu que estou falando, você não precisa concordar, mas a minha análise como jornalista é propaganda do Estado de Israel. A gente vê isso claramente, sem contraponto. Então, como você vê? Você acha que hoje a gente consegue equilibrar mais a narrativa e o papel da mídia hegemônica nessa história toda? Sim, eu acho que essa difusão de novos meios de comunicação que a gente tem visto com a internet, assim por diante, acho que facilita muito as pessoas terem acesso, principalmente os mais jovens, né? Gente com 30 menos, 20 menos, assim, né? Que deixaram se informar com os meios de comunicação de massa. Não assistem Globo News, não leem o Globo. Então, acho que essa geração 30 menos está perdida para Israel, né? E eu não acho que só a geração brasileira, a geração mundial. Né? Eu acho que Israel tem o seu último momento aí nos próximos 10, 20 anos, que ainda conta, talvez, né, com lideranças políticas que são favoráveis a ele. É só ver o caso do cara que ganhou a candidatura das prévias do Partido Democrata em Nova York, o Zoran Mamdani, né? É um cara de 33 anos, super pró-Palestina. Socialista, e que ganhou a candidatura do Partido Democrata para a maior cidade dos Estados Unidos, a maior cidade judia do mundo, só atrás de Tel Aviv. Né? Com uma candidatura muito pró-Palestina, e os caras tentando colocar a pecha dele de antissemita e assim por diante, não colou, porque ele é muito bom. Né? Então, eu acho que essa nova forma de se informar, né, que tem hoje em dia, que vai além da televisão, possibilita, cria um problema muito grande para Israel. Eles atuam muito nos meios digitais também, eles têm as suas estratégias, né? Mas o gatekeeping, como a gente fala, né, essa função de leão de chácara da informação, né, que o produtor, às vezes, da televisão vai executar, assim por diante, o diretor da TV, do meio de comunicação, que vai impondo essa censura de alguma forma, né, enfraqueceu muito. Então, essa geração 30 a menos está meio que perdida para Israel. E a gente vê nas pesquisas de opinião pública nos Estados Unidos, né, como essa faixa, até entre os republicanos, eles já perderam essa batalha, estão perdendo essa batalha, ou seja, pessoas de direita, né? Porque, por exemplo, o movimento America First nos Estados Unidos é contra essa relação Estados Unidos-Israel, no qual os Estados Unidos ficam ajudando Israel o tempo todo. Perfeito. Né? O Steve Bannon e assim por diante. Ou seja, o mentor dos Bolsonaros está contra esse negócio. Então está havendo uma transformação importante aí, que no médio prazo é muito ruim para Israel. Né? E eu acho que, apesar de tudo isso que você colocou, os meios de comunicação de massa, eu acho que existe uma prática no jornalismo brasileiro, né, que a gente vê muito no caso Palestina-Israel, mas vale para vários casos, que é o jornalismo declaratório. Sim. Né, Demore? Você simplesmente fala, Israel disse isso, não sei o que disse isso. É uma coisa completamente surreal isso que acontece. Isso acontece na imprensa escrita, na imprensa televisiva. Isso não é jornalismo, do meu ponto de vista. Eu sou jornalista de formação, né? Isso não é jornalismo, isso é relações públicas. Claro. São as empresas de comunicação servindo de espaço de relações públicas. Né? E aqui no Brasil, eu acho que tem muito medo em se falar de Palestina, né? Por causa os políticos, principalmente, talvez até os meios de comunicação, por causa dessa população evangélica, né? Que tem essa conexão religiosa com o Estado de Israel. Mas aqui circulou recentemente uma pesquisa de opinião pública internacional, feita com vários países do mundo, e que fez uma pesquisa também no Brasil, né? A respeito se você apoia a Palestina ou você apoia Israel. Né? E 60% deu que apoia a Palestina. Né? O que é um contrassenso em relação, é uma contradição em relação ao que a gente acha que a população brasileira se preocuparia, né, nesse ponto. Então, eu acho que está havendo uma movimentação aí importante. E é algo que vai das classes mais baixas às classes mais altas. É um tema transversal em todas as classes sociais. Né? E a gente está vendo um crescente apoio
né, a causa palestina no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Ou seja, defender a Palestina é uma causa popular no Brasil hoje em dia, né? E esse treinamento que o Estado de Israel provê a esses políticos, a esses prefeitos, é uma forma de enfrentar esse discurso, esse embate pelos corações e mentes, que a gente está, de alguma forma, né, fazendo aqui nesse espaço também, e eles estão fazendo desse outro espaço. Mas a forma como eles fazem é uma forma, né, clara de buscar construir argumentos, construir narrativas, né, que é algo que, enfim, moralmente a gente pode achar difícil, né, de defender. Por que você acha que as universidades são um grande foco de ataque? Não só nos Estados Unidos, que a gente vê muito, mas no Brasil também, né? Nos Estados Unidos, eu acho até fisicamente mais violento. A gente vê muito mais cenas de estudantes sendo jogados no chão, professores, repressão policial. Aqui no Brasil nós não chegamos ainda no nível que está lá. Mas a gente tem perseguição nas universidades aqui, como você citou o seu caso. O professor Reginaldo Nasser também denunciou no ICL Notícias que o centro de estudos que ele mantinha na PUC foi fechado. Acho que foi fechado, né? A nossa pós-graduação foi fechada e agora tem processo de reabertura de novo. Mas foi fechada nesse contexto. Mas tem relação com isso, né? A gente acredita que sim. E por que você acha que os centros universitários são um alvo dessa narrativa, dessa contra-informação, dessa tentativa de destruição de reputações? Você acha que é pela formação justamente desse público mais jovem que pode se ver daqui a 10, 15, 20 anos altamente contra o que Israel vem fazendo? Eu acho que tem duas dimensões, né? Uma são os estudantes, outra são os professores. Tá. Né? Eu acho que os estudantes, a juventude sempre é um espaço de formação de pensamento crítico radical, né? E a causa palestina se tornou uma causa comum ao movimento estudantil, aos movimentos de massa globalmente, né? Desde o início do genocídio, em outubro de 23, a gente tem visto manifestações constantes no mundo inteiro em torno desse assunto, né? O mundo ele poderia ter parado por qualquer razão, de uma forma a você ter protestos simultâneos, né? Eu vi a última vez acontecer talvez na invasão do Iraque em 2003. Sim. Né? Podia ter sido hoje em dia por causa da questão climática, que é uma questão que eu acho que concerne a todos nós. Mas o mundo para hoje por causa da questão palestina. Sim. Né? Porque concerne a todos nós ao mesmo tempo. Né? É porque, de alguma forma, ilustra a opressão que todos os grupos marginalizados e assim por diante sentem. E é uma causa das esquerdas globalmente, assim por diante. Né? Então, as universidades são um espaço de formação de pensamento crítico e que, aqui no Brasil, a gente tem visto casos muito bem-sucedidos de pensamento saírem das universidades e se tornar tópicos de discussão como racismo estrutural, como necropolítica, como lugar de fala. Sabe? São ideias que surgem do pensamento acadêmico, intelectual. E vão para o mainstream. E, por exemplo, a nossa discussão hoje sobre o racismo aqui no Brasil é muito mais sólida, é muito mais bem feita. O combate ao racismo no Brasil certamente é muito mais duro por causa de intelectuais como Silvio Almeida, como Djamila Ribeiro e assim por diante, que conseguem difundir esse pensamento e que os movimentos sociais eles vão, obviamente, enraizando, vai acessando o pensamento público e assim por diante. Né? Então, essa é uma tarefa, essa é uma função pública dos intelectuais. Né? E você vai ter intelectuais de renome como Vladimir Safatli e outros que vão se tornar defensores da causa palestina publicamente, e isso vai atraindo as pessoas em torno disso. Né? Porque você consegue... porque não são doutrinadores, né? Como, por exemplo, outros casos que você mencionou, né? Que vai ter um discurso pronto, que vai agir de uma determinada forma, mais robotizada. Claro. Responda isso, responda aquilo. Isso, que age como o Maluf também agia, né? Pergunta uma coisa e responde outra, porque está dentro do roteiro, né? O intelectual, ele consegue construir um argumento, né? E trazer um entendimento e provocar uma sensibilidade nas pessoas que não é simplesmente, coitado dos palestinos, né? Porque a causa palestina não é uma causa humanitária. Ela se tornou uma causa humanitária pela catástrofe que o mundo está permitindo que aconteça, porque ninguém está fazendo nada. Sim. Mas é uma causa política. É uma luta por terra, é uma luta por soberania, é uma luta por autodeterminação. E eu acho que muita gente do mundo se identifica com isso. MST luta por terra, MTST luta por moradia. Né? Vários povos lutam por autodeterminação e soberania. A gente luta por nossa soberania aqui nesse país contra a interferência americana, por exemplo. Sim. Né? Então isso vai gerando uma identificação. No ano passado eu fui fazer uma fala em Tromsø, na Noruega, que é uma cidade
quase no Círculo Polar Ártico, minúscula e frio do caramba, acho que era novembro, 30 centímetros de neve, e participei de uma passeata pró-Palestina debaixo de neve, uma cidade muito pequena, porque é uma cidade também universitária, e a manifestação partiu dos professores e dos estudantes universitários. Se não tivesse essa mobilização, possivelmente a cidade não teria visto as bandeiras lá, né? Sim. Então isso faz muito sentido. Bruno, vamos lá. O que é o Hamas? O Hamas é um grupo guerrilheiro e um partido político, e ao mesmo tempo surgiu como uma organização de assistência social, humanitária. Né? A Irmandade Muçulmana, que está na origem do Hamas, ali nos anos 70, 80, fazia assistência social para os irmãos muçulmanos. Né? Só que ali nos anos 80, que o Hamas ele vai surgir nos territórios ocupados. Tá. Né? O que são os territórios ocupados? Os territórios de Cisjordânia e Gaza, tá. Né, que Israel ocupa na guerra de 1967 e que são territórios que não foram anexados formalmente por Israel. Tá. Então as pessoas que vivem ali, eles não são cidadãos. É até difícil a gente entender o que é isso. Eles não têm cidadania. Então não é a fronteira original daquela Israel que você falou que foi criada lá no final dos anos 40. É uma expansão daquela Israel que foi criada em 1948. São outras áreas que eles vão lá e mandam os palestinos embora, ocupam um pedaço. São áreas que fazem parte da Palestina histórica, né? Mas que Israel, em 1948, ela conquista uma parte. Né? O que a gente chama de Israel formal. Né? E tem territórios que eles não conquistaram em 48 e que eles vão conquistar em 67. E aí cidadãos de Israel vão morar nesses lugares. Isso, vão morar nesses lugares. Isso, um pouco a ideia da Amazônia, ocupar a Amazônia e tal. Ocupar e colonizar e construir assentamento. Perfeito. Né? Só que é como se a população da Amazônia não tivesse a cidadania brasileira. Entendi. Entendeu? Como a Amazônia fosse um apartheid. Coisa que já foi no passado. Sim. Né? Você vai ver o Brasil no século XIX, as populações indígenas não tinham cidadania. Sim. Então é algo semelhante ao Brasil século XIX que a gente está tratando aqui. Né? Um processo de colonização, assentamento, que as populações indígenas não têm cidadania e vivem um processo de extermínio e assim por diante. E aí a Irmandade Muçulmana, que é o pré-Hamas, surge nesse contexto para ajudar as pessoas. E no final dos anos 80, você vai ter um levante popular por liberdade e por autodeterminação. Que chama Intifada, que acontece em 1987 pelo fim da ocupação. Qual o cenário dos anos 80? Né? Os palestinos eles formaram uma guerrilha armada que atuou durante mais de 20, 30 anos, né? E era uma guerrilha de esquerda, secular, socialista. Tinha vários tipos, né? Tinha a mais marxista-leninista, tinha a mais nacionalista, socialista, assim por diante. Aquela confusão da esquerda de sempre. Isso, exato. Guerra Fria, não sei o que lá, eles foram derrotados. Né? Você vai ter o massacre de Sabra Shatila, 82, assim por diante. Então, em 79, você tem a Revolução Islâmica no Irã. Então, nos anos 80, é um contexto no Oriente Médio em que a ideologia da esquerda socialista está em declínio, como no mundo inteiro, mas você está em ascensão a ideologia islâmica. Né? Que vai misturar nacionalismo e islamismo. Né? Assim como no Irã. Então, no começo dos anos 80, vai surgir o Hezbollah no Líbano. Porque Israel ocupa o Líbano dos anos de 82 a 2000. Israel ocupa o sul do Líbano. Né? E vai surgir um movimento de resistência libanês, inspirado na Revolução Islâmica, né? que chama Hezbollah. Né? E em 87 vai surgir o Hamas. Né? Como um desejo da população palestina em lutar contra a força ocupante, que é o Estado de Israel. Né? Então tem vários grupos, partidos políticos, e um deles vai ser o Hamas. E o Hamas ele vai se tornar muito proeminente, né? Porque é num contexto em que essas esquerdas elas estão se moderando e estão começando a aceitar negociar com Israel. Né? Então aceitando, a gente aceita fazer a solução de 2 estados, que é ter um estado da Palestina somente nesses territórios de Cisjordânia e Gaza, e aceita o território que Israel conquistou em 1948, tudo bem, Israel, fica com esse território. A gente quer só Cisjordânia e Gaza. Né? E o Hamas vai ser um grupo que vai se opor a isso. Ele fala, não, a gente quer toda a Palestina. Né? E vai buscar, de alguma forma, radicalizar essa luta. Porque isso era uma demanda dos palestinos desde sempre, que aquele território fosse somente um estado, não fosse 2 estados. Né? E, de fato, o Hamas faz essa estratégia que busca, né, de alguma forma, até expulsar os israelenses, inspirado na luta argelina, né? E faz atentados terroristas para atingir esse objetivo, na época dos acordos de Oslo. Né? Mas o Hamas ele é derrotado. Né? O Hamas, na época da Segunda Intifada, ele é derrotado, né? E ele passa por uma reorganização nos anos 2000.
né? Ele publica inclusive o Hamas, na sua carta de fundação, tem declarações antissemitas e assim por diante, né? Porque essa confusão que eu mencionei anteriormente para você, Tá. né? Essa oposição a Israel vai ter algumas características antissemitas até, Tá. né? Mas nos anos 2000 o Hamas ele vai se organizar, ele vai adentrar o establishment do movimento palestino. Né? E ele vai buscar se moderar, ele para de fazer atentados terroristas, né? Suicídios à bomba, como fazia, ele publica uma nova carta, ele aceita a solução de 2 estados, né? Ele participa do processo eleitoral palestino de 2006, ele ganha o parlamento palestino, só que não se aceita que o Hamas participe do processo político palestino convencional. Quem não aceita? Israel. Israel e os Estados Unidos. E seus aliados, tá. Porque a gente está falando dos anos 2000. Anos 2000 é guerra ao terror, pós-11 de setembro, invasão do Al-Qaeda, invasão do Afeganistão, invasão do Iraque. O Islã é representado, né, nesse contexto, como o grande inimigo do Ocidente. É o mal. Né? Então você não pode ter Islã político. Não se aceita Islã político. Sendo que Al-Qaeda e Hamas são inimigos. Né? Porque a gente aqui no Ocidente, não é Ocidente, Sim. mas influenciado por uma visão ocidental... Acha que é tudo igual. Acha que é tudo igual. Né? Acha que movimento islâmico é um bando de terrorista, é um bando de assassino, é um bando não sei o que lá. E assim, né? O terror ele se transformou numa forma de desumanizar a população árabe muçulmana. Né? Porque o terror é uma tática em conflitos assimétricos. Né? A Revolução Francesa falava, viva o terror. Né? A resistência francesa da Segunda Guerra Mundial da ocupação nazista fazia atentado terrorista. Os partisãos espanhóis, atentados terroristas. Aqui no Brasil. Sequestros que aconteceram e tal, para lutar contra a ditadura, claro. Isso, sequestro contra a ditadura, fazia atentados terroristas. O terror é uma forma de resistência de quem não tem um Estado. Até Sim. tem terrorismo de Estado também. Sim, claro. Né? Hiroshima e Nagasaki, terrorismo de Estado. Claro. Né? Só que com o atentado do 11 de setembro, o terrorismo se tornou uma forma de desumanizar. Você transformou o terrorista nessa pessoa bárbara, maluca, muçulmana, brava, não sei o que lá, que não tem outra solução a não ser invadir, matar todo mundo e reconstruir de alguma forma. Né? Só que isso não dá certo. Né? O Talibã voltou para o Afeganistão. Né? No Iraque, você continua tendo movimentos de resistência contra o governo. Né? E o Hamas ele vai começar a governar a faixa de Gaza. Né? E ele busca se tornar ao mesmo tempo governo e resistência. Né? Isso vai gerando contradições no Hamas. Né? Só que o que acontece a partir disso? A partir de 2009, quando o Netanyahu assume o poder em Israel, o Netanyahu acaba com as negociações diplomáticas com a autoridade palestina pela criação de um Estado palestino. Não tem mais. Ao ponto que o embaixador dos Estados Unidos em Israel hoje em dia diz que os Estados Unidos não apoia mais a solução de 2 estados. Né? Então, os palestinos eles estavam completamente derrotados, por um lado. Né? E é por isso que o Hamas vai lá e faz o ataque do 7 de outubro. Né? O ataque do 7 de outubro, existe elementos de terror? Existe. Né? Particularmente naquela agressão que eles fazem na festa, né? Na rave que rolava, começaram a matar todo mundo e assim por diante. Né? Mas o terror é uma forma de você buscar chamar a atenção do mundo. E é difícil a gente entender esse processo. Sim. Né? Entender que... Porque é isso, o mundo inteiro está falando da questão palestina de novo. Né? E eles têm essa lógica do martírio. Né? É uma lógica que, para nós aqui, não, é difícil a gente entender, mas eles operam muito por meio dessa lógica do martírio. Né? Então, o Hamas, ele, obviamente, é um movimento político que a gente pode ter várias discordâncias. Né? Mas é um movimento da resistência palestina que busca a libertação nacional e que a gente não pode reduzir ele a um bando de maluco terrorista que não tem alternativa ao exterminar eles ali. Sim. Né? Tem que, de alguma forma, aceitar eles ali e buscar transformação. Né? Assim como, de alguma forma, os Estados Unidos fez com a Al-Qaeda na Síria. Hoje em dia, o presidente da Síria é um ex-militante da Al-Qaeda. Exato, né? exato. Ou seja, adentrou. A gente pode ter discordância com a Al-Qaeda, mas a Al-Qaeda governa a Síria hoje em dia. Ou na Colômbia com as Farc, enfim, A fazendo os Colômbia com as paralelos, Farc, né? Claro, exatamente. Claro. Eu tenho mais algumas perguntas, a gente está se encaminhando para o final, mas eu quero explorar 2 coisas importantes. Você falou da solução de 2 estados. Para quem está nos ouvindo, seria uma solução de, como você explicou, né? Tudo bem, já existe Israel, então fiquem nas fronteiras que foram determinadas mais ou menos ali no final dos anos 40, início dos anos 50. Isso. Só que a gente tem que criar um Estado palestino. Primeiro, para as pessoas entenderem, quando você fala
o governo da autoridade palestina não significa que há um Estado palestino. Isso. Não existe um Estado. A autoridade palestina é uma espécie de STEP, um governo provisório. Um governo enquanto a gente não cria um Estado. Para começar minimamente a organizar uma burocracia de Estado. Então não é, para as pessoas entenderem, não é um Estado como o Estado brasileiro que tem um exército, uma marinha, uma aeronáutica mais consolidados, ministérios. Não é exatamente isso, né? É uma coisa muito mais frágil. Tanto é que a gente viu se esfarelar em vários momentos históricos, né? Solução de 2 estados. Primeiro, você acredita que isso seja ainda hoje a solução proposta para resolver essa questão? E se não for, qual é a solução? Estou te pedindo a solução do Oriente Médio. Eu sei que mas tudo bem. Solução de 2 estados. Óbvio que é possível, né? Mas é muito difícil. Né? Porque nos territórios ocupados, Cisjordânia, por exemplo, né? Você tem por volta de 800 mil colonos judeus vivendo lá. Tá. Então, você teria que retirar essas pessoas? Porque nessa solução esse território seria um território palestino. Então essas pessoas têm que sair de lá. Teriam que ser retiradas. Perfeito. Só que em nenhum momento Israel aceitou isso. Aceitou até talvez desmantelar alguns outros, mas em todas as negociações que foram feitas do começo dos anos 90 até meados dos anos 2010, em nenhum momento Israel falou, tá, a gente tira esses colonos. Só que isso é uma exigência palestina. Né? Ou seja, a gente fala, o que vocês conquistaram em 48, 49 é de vocês. Mas esses outros territórios é nosso. E por que Israel, os partidos demandam isso? Porque isso está no direito internacional. Tem diversas resoluções da ONU, do direito internacional, que diz esses assentamentos são ilegais, nesses territórios tem que ser construído o Estado palestino, com a capital em Jerusalém, e os palestinos têm que ter o direito do retorno, porque você tem 7 milhões de refugiados palestinos espalhados ao redor do mundo. Né? Então isso tudo está sancionado por trocentas resoluções da ONU desde 1960. Ou seja, a ONU faz resolução desde os anos 60. Que nunca foram cumpridas. Que nunca foram cumpridas. Né? Por exemplo, a Corte Internacional de Justiça determinou ano passado que Israel desmantele, falou que Israel é apartheid, ou seja, formalmente, segundo o direito internacional, Israel é um estado apartheid, tal qual a África do Sul. Né? Inclusive, na África do Sul também se discutiu a solução de 2 estados. Né? Pensou em pegar os bantustões e criar um estado negro e um estado branco para os africanos. Isso foi pensado, só que isso não se tornou em nenhum momento uma ideia dominante ali na África do Sul. E aí se criou um país com todo mundo. Com todo mundo cidadão igual. Né? Eu, que vivo dessa tradição brasileira de alguma forma de um Estado, defendo um Estado. Né? Seria possível, então, desmantelar Israel e se criar um outro Estado ali? Não é desmantelar Israel, é refundar Israel. Né? Junto com os palestinos. A gente aqui essa ideia parece muito maluca, por um lado, mas estados são refundados o tempo todo. Claro. A Alemanha foi refundada depois da Segunda Guerra Mundial, a Itália. Claro. O Brasil foi refundado depois da ditadura militar. Claro. O que é processo constituinte? O Brasil mudou de nome, inclusive. A gente chama tudo de Brasil, mas, de novo, as palavras e as coisas. A gente continua chamando isso daqui de Brasil, mas se tornou uma outra coisa o Brasil. Ainda tem uma herança ali do pré-88, mas a gente é um novo país de 88 para cá. Sim. E a prova está nesse processo que está buscando punir os golpistas. Né? Isso não teria acontecido antes de 88. Né? Ou seja, com essa reorganização institucional do Brasil. Então, eu defendo uma pessoa, uma cidadania, independente do seu pertencimento étnico-religioso. Eu acho isso tão difícil quanto a solução de 2 estados. Né? Obviamente, nesse momento é impossível pensar nisso. Né? Você tem que ter todo um processo de reorganização, comissão da verdade, que a gente inspirou na África do Sul. A gente tem comissão da verdade porque os sul-africanos fizeram, por exemplo. Né? Tem toda uma justiça de transição e assim por diante para que você reconstrua uma harmonia ali. Mas, para isso, o sionismo tem que abrir mão da ideia de ter um Estado judeu. Né? Então, isso é um desafio muito grande. Então, se for mais fácil a solução de 2 estados, eu e acho que todos os palestinos defenderiam isso. Sim. Né? Mas eu não acho que isso resolve a questão. Perfeito. Para a gente encaminhar para o final, como é a relação dos cristãos? Porque a gente tem uma relação aqui, como a gente falou no começo, dos neopentecostais, não todos, mas uma boa parte, com essa relação com Israel. Bandeira de Israel na Marcha para Jesus, candidatos cada vez mais que até
sei lá, você pediu para apontar no mapa onde fica Israel, não sabe onde fica Israel e tem um problema, como o Ed Renekiewicz falou numa entrevista para mim aqui também, que é um problema de leitura bíblica muito falha. Muitas vezes é ignorância de leitura mesmo, não tem uma leitura profunda da Bíblia. Então, lê ali Israel, acha que é, sei lá, o governo Netanyahu, né? Que estava lá 2000 anos atrás, que o Netanyahu estava vivo já, né? Tem essa coisa meio de ignorância pura mesmo, assim, né? Muitos pastores também fazem essa leitura rasa por terem uma leitura deficiente da Bíblia ou por manipulação. Então você tem essa relação dos brasileiros, neopentecostais. Como que os cristãos são tratados em Israel hoje? Eles têm uma vida tranquila? É um local ok para viver? Tem perseguição? Não tem perseguição? Acho que isso é uma coisa que as pessoas também não têm muita noção. Porque, para deixar claro, Israel não é uma nação cristã, né? Não. Pois é, acho que muita gente não sabe disso, né? Não é. Imagina, um dos últimos vilarejos palestinos onde o cristianismo é a religião dominante foi incendiada por colonos israelenses judeus. Eles chegaram, invadiram e tacaram fogo na casa das pessoas para expulsar elas, porque o objetivo é tomar terras e assentar. Palestinos cristãos. Palestinos cristãos, vilarejo de Talbé, né? Que faz uma cerveja maravilhosa, inclusive porque é uma tradição cristã fazer cerveja. Sim. A gente está falando do território onde surgiu o cristianismo, né? Onde Cristo nasceu em Nazaré, ele foi para Belém, viveu em Jerusalém, foi crucificado, e assim por diante, Monte das Oliveiras. Então, ali é o berço do cristianismo, a Palestina, né? Só que cada vez menos cristãos vivem lá, né? Porque os cristãos estão sendo mortos, porque os palestinos, eles são cristãos, eles são muçulmanos e eles são diversas denominações religiosas, étnicas minoritárias. O palestino não é sinônimo de muçulmano. Pelo contrário, né? Palestina existe uma diversidade étnica e religiosa muito grande. É uma nação. Assim como a gente tem uma diversidade étnica e religiosa gigantesca no Brasil. Sim. Né? Então, existe nos fundamentalistas judeus um desprezo muito grande aos cristãos, aos muçulmanos, a tudo que não é judeu. Né? Então, por exemplo, na Cidade Velha de Jerusalém, você tem diversos episódios de violência, né? Mas dirigido muitas vezes a igrejas. Né? Então, isso é uma infelicidade, né? Que acontece como resultado de fundamentalismo religioso. Né? Ou seja, de leituras essencialistas de textos religiosos, né? Sim. Como a gente vê, por exemplo, com as religiões de matriz africana, mas é uma mistura de racismo com fundamentalismo religioso, né? Ou seja, você atacar um terreno de Umbanda não é somente algo contra a Umbanda, quanto o Candomblé, é um racismo contra a população negra brasileira que se traduz numa violência religiosa. Assim como atacar uma sinagoga não era algo contra a religião judaica, era contra a população judaica, o antissemitismo. Não é algo vinculado da religião somente. Perfeito. É a mesma coisa quando você ataca os cristãos na Palestina, é contra os palestinos, né? Que por um acaso são cristãos também. Né? Mas a gente não vê muita solidariedade do cristianismo protestante em relação aos palestinos cristãos. A gente vê muito da Igreja Católica. Né? O Papa Francisco I e o Leão, o novo Papa também, têm demonstrado muita solidariedade com os palestinos de uma forma geral. Né? Mas as outras igrejas, a gente não vê esse mesmo tipo de solidariedade no momento. Para a gente acabar, o que o Brasil está fazendo, o que é que não está fazendo e o que é que poderia fazer nesse caso? O Brasil está fazendo nada. Nada? Nada em relação a isso. O Lula, ele faz declarações, mas não faz nada. Né? Obviamente a conjuntura interna para o Lula é um horror, né? Só o que aconteceu essa semana no Congresso. Sim. Né? E obviamente está falando de uma bancada conservadora que é muito pró-Israel. Tá. Né? Então obviamente tem uma sensibilidade muito grande aí. Né? Isso, o Brasil romper com países não faz parte da tradição do Itamaraty tampouco. Sim. Né? Tem problemas, questões mais obviamente práticas, caso o Brasil, por exemplo, fosse romper com Israel como consulado, assim por diante. Né? O movimento palestino, nesse momento, demanda rompimento de relações diplomáticas e econômicas. Né? Isso é parte de uma campanha muito longa, não surgiu com o início do genocídio. Né? É um movimento por boicote, desinvestimentos e sanções, né? BDS, que demanda, né, com que os estados do mundo inteiro façam pressão sobre Israel para acabar com o apartheid e acabar com o genocídio, acabar com a ocupação. Né? E a inspiração é a África do Sul, de novo.
né? O BDS surgiu com a África do Sul e foi muito bem sucedido em pôr uma pressão internacional através de sanções e assim por diante. Por exemplo, em 1985, final da ditadura, o Brasil já tinha feito essa transição para o civil, governo Sarney, o Brasil faz embargo militar e energético à África do Sul. Por conta do apartheid. Por conta do apartheid. Ou seja, ao mesmo tempo, se o Brasil fizer algo, não é algo que está fora da tradição brasileira. Não. O Brasil... Já tem precedente, já foi tem precedente. feito. Né? Então, o que eu defendo, né? Obviamente, romper relações completamente, eu entendo limitações práticas e políticas do governo Lula em relação a isso. Né? Mas você parar de comprar arma, você parar de vender petróleo, acho que é o mínimo que o Estado brasileiro deveria fazer. Parceria entre universidades públicas, por exemplo, brasileiras com israelenses, é uma coisa que se demanda também, né? Eu acho que isso poderia ser revisto. Que porque não custaria tanto também, né? Em termos políticos. Não custaria nada e as parcerias acontecem com o que a gente viu com os prefeitos. É isso para as parcerias servem. Sim. Né? Para doutrinação. Né? Então, normalmente serve para isso as parcerias. Né? Existe a demanda por boicote cultural, boicote acadêmico, que é uma forma de demonstrar para os artistas israelenses, para os professores israelenses, para o mundo inteiro que o que está acontecendo ali não é normal. Né? E a gente não pode aceitar uma situação como essa. Né? O mundo tem que agir para interromper aquilo ali. E você, inclusive, atingir nesses pontos é importante, porque as universidades israelenses cooperam com o genocídio, desenvolvem as armas, atuam no desenvolvimento científico junto com as empresas de segurança, vigilância e assim por diante. Os artistas também, né? Eles fazem show para as Forças Armadas, né? Eles atuam também. E existe todo um sistema ali da sociedade. 80% da sociedade israelense defende a expulsão dos palestinos de Gaza. 82% defende a expulsão completa. Né? Ou seja, houve uma transformação da sociedade israelense para a gente pode falar se transformou uma sociedade fascista, né? Que deve defender o extermínio completo de uma minoria política que vive ali. Né? Algo profundamente lamentável. Então é muito difícil que uma transformação saia de dentro. Né? Você tem os palestinos desesperados que fazem tentado terrorista. Tentado terrorista é um desespero completo. Claro. Né? Que estão impotentes, uma ONU que não tem menor poder, um Estados Unidos governado pelo Donald Trump, uma União Europeia se rearmando e também... Mas a União Europeia que não parece estar completamente submissa aos Estados Unidos nesse momento. E o Brasil e o Sul Global pode ser uma forma. Né? O Boric, o presidente do Chile, impôs embargo militar. Sim. Né? A Espanha impôs embargo militar. Isso, Sanches, né? Então, isso pode ser uma forma de demonstrar essa insatisfação que o presidente Lula tem demonstrado por falas, mas também através de ações. Muito bom. Bruno, dá o serviço da sua newsletter, o que você quiser, para o pessoal que não te conhece te acompanhar. Tá bom. A gente estava até conversando, né? Recentemente eu fiz uma newsletter no Substack, essa nova rede social, que chama Palestina em Transe. Palestina em Transe. Se o pessoal jogar no Google Palestina em Transe, Bruno Huberman, Substack, vai cair lá. Vai cair lá, mas é brunohuberman.substack.com. Tá, né? Bruno Huberman com H, né? Isso, Bruno Huberman com H e N de navio no final. Lá eu busco fazer umas análises, acompanhar o que está acontecendo nesses tempos sombrios que a gente vive. Muito bom, cara. Parabéns, obrigado. Eu que agradeço. Parabéns pela coragem. E mande um abraço pro Nasser, que é uma grande figura, aliás. Vou deixar. Ele. Valeu, brigadão. Para você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Lembrando que você pode ver todos os programas na íntegra, em uma versão estendida com bate-papo completo com os nossos convidados no aplicativo TV Brasil Play e também no nosso canal no YouTube na semana que vem. Estamos de volta, um grande beijo, tchau.